Então, primeiramente, eu quero agradecer muito, né, a Trip and Travel, o Beto, Karen também por esse convite e que é uma oportunidade também de contar sobre, né, essa cidade emblemática, como o Beto apresentou, Jerusalém, que eu tenho tanta ligação com ela e novamente contar sobre ela nesses dias que eu não estou guiando pela situação, né, levando grupos e voltando a esses lugares, então poder falar sobre Jerusalém me dá um grande prazer, e o prazer ainda é maior por encontrar também todos aqueles que estiveram, né, o ano passado no Grand Tour em Jerusalém. Me marcou também bastante estar com um grupo e conhecer pessoalmente vocês, também terei a oportunidade de conhecer o Beto e a Karen, primeira vez que nós realizamos um trabalho conjunto, então foi algo muito especial. E aqueles que não estiveram, né, já é um prazer também conhecer vocês, e já o convite está feito para todos, né, para aqueles que já estiveram e para aqueles que querem voltar ou não estiveram e querem conhecer, então o convite está feito. A outra coisa que eu vou ser muito sincero e honesto com vocês, é claro que nessa época eu estou fazendo muitas apresentações. ALTA. Mas onde que é esse ALTA? Tudo bem? Tu colocou aqui no mute? Não, agora eu vou no mute, mas eu botei ali para ver se... Muito bem, eu vou seguir aqui. Então, vou ser muito sincero com vocês, né, que para um guia de turismo, falar através do Zoom, né, contar as coisas através do Zoom é um grande desafio, né? Eu acho que esse encontro, né, mesmo estar próximo fisicamente, né, adiante dos lugares, é algo que não se pode, né, trocar, é algo único tanto na experiência de estar guiando, como também na experiência de quem está sendo guiado pelos lugares. Então, o objetivo aqui realmente não é fazer um passeio virtual, e sim a gente contar sobre algo muito especial de Jerusalém, que é a ligação, né? A ligação de Jerusalém, a ligação das três religiões monoteístas com Jerusalém, né? Aqui eu dou em hebraico para vocês, Bruchim Abaim, quem lembra, esteve comigo, eu começo falando bem-vindos, né, em hebraico, Bruchim Abaim, e eu chamei essa apresentação, como vocês verão, né, Jerusalém, do princípio à eternidade, que justamente é o que representa a ligação das três religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo com Jerusalém. Eu vou convidar vocês, a gente vai começar com uma vinheta, uma apresentação, né, de um vídeo, e aí eu retorno com vocês. Bem-vindos a Jerusalém do princípio, né, à eternidade. O meu que está falhando é Opa. a apresentação. Muito bem. Esse início aqui, né, como eu disse, Jerusalém do início à eternidade, uma viagem no tempo, no espaço e por seus mistérios.
Como vocês sabem, hoje em dia a gente consegue fazer um voo de aproximadamente 14 horas entre o Brasil e Israel, cruzar todo o Atlântico, cruzar parte da região da África do Norte e chegar até o Oriente Médio, até onde a África e a Ásia se encontram, aqui, né, nesse São pedacinho Paulo, né? de terra. São Paulo, Tel Aviv, 14 horas. E muito importante para quando a gente vai falar de Jerusalém, vamos falar de toda a terra de Israel, é justamente, né, entender geograficamente aonde está localizada Israel. Se vocês olharem, né, no local, no nosso mapa que diz Canaã, que é o nome bíblico desta região, conhecida também com outros nomes, nós vamos falar sobre eles durante a apresentação, como Terra de Israel, como Palestina. Esta região, ela se encontra exatamente entre, né, o Egito do Nilo, né, o grande berço da civilização egípcia no Nilo, e lá para cima a gente vê toda a região da Mesopotâmia, a região do Tigre e do Eufrates, né? Todos aqueles povos que estiveram ali, Babilônia, os assírios, os caldeus, né, os persas, né, toda aquela região, né, que é a região do Tigre e do Eufrates, e a terra de Israel serviu sempre como uma ponte para quando, se os egípcios queriam fazer negócios lá com os povos da Mesopotâmia, passavam por aqui. Se queriam guerrear, guerreavam aqui. Então, a localização era sempre muito estratégica. E se a gente sobe no mar, né, pelo mar Mediterrâneo, o grande mar, a gente vai chegar ali, a gente pode até ver a Grécia e um pouquinho mais, a gente aqui não vê no mapa, mas está Roma. Quer dizer, a terra de Israel se encontra, né, nesse triângulo entre esses três berços da civilização, né, a Mesopotâmia, o Egito e Grécia e Roma. E isso é o que vai fazer que esse local, né, que é menor, né, a gente está vendo aqui, peço desculpas aos gaúchos, né, do grupo, eu usei aqui o mapa do estado de São Paulo, mas vocês podem ver o tamanho, né, de Israel dentro, né, do estado de São Paulo. A gente está falando de norte a sul um pouco mais de 650 quilômetros, e de leste a oeste, na parte mais larga do país, a gente está falando um pouquinho, mas muito pouco mais do que 120 quilômetros na parte mais larga do país, que significa esse é um pequeno, né, espaço de terra com um pouco mais de 30 mil quilômetros quadrados. Eu brinco e falo que é o troco do Brasil, né, que são mais de 8.530.000 quilômetros quadrados. Então, a gente está falando, né, de um pedacinho de terra, mas tão estrategicamente localizado. E é isso que vai fazer também, né, se vocês olharem para o mapa, Jerusalém está no centro da terra de Israel, no centro desta ponte geográfica, quer dizer, ela é, né, o centro desse centro que é a terra de Israel, nos berços da antiguidade. Por isso, né, um dos apelidos que recebeu Jerusalém foi o umbigo do mundo, né? A sua centralidade geográfica, né, dessas civilizações que eu contei antes, fez ela ser chamada de umbigo do mundo. E, claro, na Idade Média, quando ainda não se tinha, né, se tinha o conhecimento, ele não era aceito de que a Terra era redonda, né, mapas foram feitos, foram desenhados com Jerusalém no centro do mundo, que era o mundo, era a Europa, a África e a Ásia, na visão deles. É claro que também aqui entra um elemento religioso, principalmente cristão na Idade Média, a centralidade de Jerusalém para o cristianismo. Então, Jerusalém é chamada de umbigo do mundo. Os sábios judeus contam uma história, né, que dizem que quando Deus, né, criou a terra, ele criou essa terra a partir de Jerusalém, a partir, inclusive, até do Monte Moriá, o Monte do Templo, que a gente já vai falar sobre ele, e dele saiu, né, todo o alimento espiritual para toda a terra. Então, Jerusalém se abriu uma janela de Deus para a terra de Israel. E a terra de Israel foi uma janela, um portão, como esse portão da cidade antiga de Jerusalém, a porta de Damasco, aqui do nosso lado direito, se abriu um portão da terra de Israel para todo o mundo. Quer dizer, essa visão de centralidade, né, de Jerusalém, umbigo do mundo. O nome Jerusalém, Yerushalayim, em hebraico, também representa algo, né? É a junção de duas palavras. Quem
esteve comigo no Grand Tour, eu espero que lembre disso, né? E Yerushalayim, Jerusalém, é a junção de duas palavras. Yeru, né, no hebraico arcaico, significa fundamento, né, o início mesmo, a base, e Shalaim, mesmo aqueles que conhecem um pouco de hebraico, representa Shalom, paz, também representa plenitude. E a nossa viagem por Jerusalém, através da ligação das três religiões, tem a ver justamente com isso, com a base, com o início, com o fundamento dessas três religiões e também, né, com a esperança na paz, na plenitude que a gente vai encontrar aí no final da nossa apresentação. Para o judaísmo, tudo começa nessa imagem que a gente tem do nosso lado esquerdo. A gente está vendo a chamada pedra fundamental, a pedra básica, né? A pedra que, segundo a crença judaica, Deus tirou, né, a terra para criar o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva. E Adão e Eva, neste local, fizeram um sacrifício agradecendo a Deus pela criação. Se diz que no mesmo lugar, Noé da arca de Noé, depois do dilúvio, vem aqui e faz sacrifício a Deus para agradecer por ter salvo a sua família, os animais, ter salvo a criação. E no mesmo lugar vai acontecer um dos momentos mais, né, podemos dizer, emblemáticos, marcantes da história do povo judeu, da crença judaica, que é o sacrifício de Isaac, que não acontece o sacrifício de Isaac. Abraão, o patriarca, traz o seu filho Isaac, que daria continuidade às suas descendências, e quando ele vai sacrificar o seu filho Isaac, o anjo de Deus vem, tira a mão de Abraão, e no lugar de Isaac ele sacrifica o cordeiro, né? O cordeiro que ele encontra no arbusto de espinhos que estava ao lado. Do nosso lado direito, a gente vê o templo muçulmano, o Domo da Rocha, construído no final do século VII, a gente já vai falar sobre ele, mas a rocha que a gente está vendo do lado esquerdo, ela está dentro do Domo da Rocha. O pessoal do Grand Tour sabe muito bem disso, infelizmente nós não podemos visitar dentro do templo muçulmano, somente muçulmanos têm a oportunidade de entrarem tanto no Domo da Rocha como também na Mesquita de El-Aqsa, que a gente já vai falar sobre ela, mas a gente pôde chegar aí ao redor, quer dizer, esse lugar é emblemático em Jerusalém, que é um lugar santo, como veremos também para os muçulmanos, também para os cristãos e, é claro, por causa da rocha também para os judeus. Mas hoje nós temos aqui um templo muçulmano que se encontra aqui. Outra coisa que aconteceu, outro momento marcante da Bíblia que acontece, assim se acredita na crença sobre essa rocha, é o famoso sonho de Jacó. Jacó, que depois vai mudar de nome, vai se chamar Israel, esse vai ser o nome de Jacó, depois que ele luta diretamente, ou se encontra diretamente com Deus. Essa é a tradução da palavra Israel, aquele que esteve diretamente com Deus. Vocês podem ver que na cabeça dessa pintura está Jacó, Israel, dormindo, e tem uma pedra. Essa seria a mesma pedra fundamental que a gente viu hoje, e aqui ele tem o famoso sonho da escada, dos anjos que sobem e descem. Quando ele acorda e pergunta a Deus, o que é esse lugar que os anjos sobem e descem? Então, Deus responde para ele. Os anjos sobem do céu e descem para a terra que eu deixarei como herança para as suas descendências, a terra de Israel, que é o nome de Jacó, como eu disse na Bíblia, ele muda de nome para Israel. Agora, se a gente tem que culpar alguém sobre essa centralidade que tem Jerusalém, historicamente falando, é esse senhor que está aqui na imagem. Vamos ver se o pessoal do Grand Tour lembra de quem que a gente está falando. Quem é o culpado por tudo para Jerusalém ter se transformado nesse centro, tanto para judeus, como para cristãos, como para muçulmanos? Quem quiser responder aí no chat pode responder. Eu dou 5 segundos, vamos ver se alguém lembra quem é o culpado. Olha lá, o Beto está correndo, estou vendo que ele já quer responder aqui. Muito bem. Quem respondeu, o rei Davi, acertou, Inclusive a cidade foi chamada de Cidade de Davi. Aí Davi, tocando a sua harpa, e
Por que Davi é ocupado? Até 1000 antes da Era Comum, antes de Cristo, quer dizer, um pouco mais de 3.000 anos atrás, Jerusalém não era das tribos de Israel. Né? Quando Israel chegou lá do Egito, depois de passar 40 anos no deserto com Moisés, e vocês sabem que Moisés não entrou na Terra Prometida, quem entra com, né, as tribos de Israel é Josué, e quando se conquista a terra, Jerusalém não é conquistada. Jerusalém né, fica, né, com um dos povos cananitas que vive aqui, os jebuseus, e finalmente Davi, depois de se transformar no segundo rei de Israel, eu não sei se vocês lembram quem foi o primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul. Né? Israel pediu um rei para que unisse todas as tribos, porque mais ou menos cada uma lutava por si, se defendia por si. De repente eles entenderam que a união faz a força, e aí, só que Saul não conseguiu politicamente cumprir com essa missão, e no final a casa de Davi, né? Davi não era filho de Saul, Davi era vinha de outra tribo, da tribo de Judá, Saul era da tribo de Benjamim, e aí Davi é aquele que vai pegar e conquistar Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém, quem fez o Grand Tour lembra que eu contei sobre isso ao lado do túmulo de Davi. Jerusalém era um lugar santo para todas as tribos de Israel, por tudo que eu contei antes para vocês sobre a pedra fundamental. Jerusalém era uma cidade neutra, não pertencia a nenhuma tribo, tinha um povo cananita vivendo lá, os jebuseus, então era um lugar neutro, porque Saul tinha feito a capital nas terras da sua tribo, que as outras tribos não gostaram, e finalmente em Jerusalém tem água, que é muito importante para poder viver. Então, quem vai transformar realmente Jerusalém na capital das tribos de Israel, né, e vai transformar nessa cidade, vai planejar a construção do templo, mas não vai poder construir porque, segundo a Bíblia, tinha sangue nas mãos, é Davi, que a gente vê aqui. Aqui a gente vê um dos lugares especiais em Jerusalém, para aqueles que ainda não visitaram, vale a pena visitar. Eu acho que o próximo Grand Tour também devemos nos aproximar desse local, as escavações arqueológicas da cidade de Davi. A gente vê do lado esquerdo a imagem, né, das escavações arqueológicas, onde foram encontrados edifícios monumentais, inclusive foram encontrados, vocês podem ver embaixo aqui, tem algo que é como se fosse uma moeda, mas na verdade é uma bula, né, uma bula que lacrava as cartas. E o que é interessante é o nome que aparece nessa bula. É o nome de um dos ministros dos reis de Israel, que aparece também na Bíblia, quer dizer, mostrando que essa região realmente era uma região real, uma região onde, né, estava os palácios, a administração, e do lado direito a gente vê uma reprodução gráfica, né, de como era a cidade, né, de Davi. Lá em cima o palácio, né, Jerusalém na época de Davi, e embaixo a cidade. Quem lembra da história bíblica que Davi viu a Batseba, né, tomando banho sobre os telhados da cidade, aqui pode entender vendo o palácio lá em cima e as casas lá embaixo, né, se pode ver isso claramente. Agora, quem vai construir o templo mesmo é o filho de Davi, né, aquele filho que era o filho que ele teve com Batseba, que foi Salomão, o sábio rei Salomão. Aqui a gente vê nessa pintura, lembrando, né, o famoso julgamento de Salomão, quando as duas mulheres brigam pela criança, dizendo que o filho é seu, e no final Salomão manda cortar a criança no meio, e aí a mãe verdadeira diz, não, então deixa com a outra, e aí Salomão rapidamente entende quem é a mãe, né, e o filho fica com a mãe. Mas esse sábio rei Salomão, que ampliou ainda mais o reino do seu pai, é ele que vai construir o grande templo em Jerusalém, sobre o lugar onde está a pedra fundamental. Vocês estão vendo aqui um desenho, né, do lado esquerdo, né, graficamente, como talvez foi o templo, né, de Salomão, exatamente onde hoje em dia está o domo da rocha, aquela cúpula de ouro. Aqui Salomão centraliza, né, todo o culto de Israel em Jerusalém também. Então, Jerusalém não é somente agora uma capital política para Israel, mas também uma capital religiosa, uma capital do culto, né, e o templo. Agora, o que é essa pedra do nosso lado direito, né? Eu não sei se alguém tem uma ideia do que é essa pedra da época de Salomão, mas isso daqui que vocês estão vendo é uma privada, né?
Aliás, Beto, se eu estiver falando uma coisa que às vezes eu falo muito paulistano e você quiser traduzir para o gauchês, você me lembra, porque às vezes eu falo privada, eu não lembro se no Rio Grande do Sul também se usa privada. Então, mas é uma privada de banheiro mesmo, né? Que vocês estão vendo aqui. Agora, o que tem a ver a privada com, né, com o templo, né? Essa privada é uma privada pública e foi encontrada em outra cidade não muito longe de Jerusalém, porque até Salomão construir o templo em Jerusalém, o culto, né, ao Deus de Israel estava espalhado por diferentes lugares, existiam diferentes templos. Agora, quando Salomão quer centralizar o culto em Jerusalém, ele não só constrói um templo, ele tem também que fazer com que as pessoas deixem de ir nos outros templos. E o que ele faz? Ele transforma os outros templos em banheiros públicos, simplesmente isso. Ele coloca lá privadas, quer dizer, ele vai, né, fazer com que esses lugares deixem de ser puros, deixem de ser lugares de culto e passam a ser lugares como banheiros públicos. Inclusive, existem arqueólogos e historiadores que acreditam que esses banheiros públicos nem foram utilizados, mas só o simbolismo de colocar lá as privadas fizeram isso. Então, para vocês verem aqui, né, o que tem a ver essa pedra de privada de 3.000 anos atrás com o Templo de Salomão. Um dos lugares únicos de Jerusalém que todo mundo, né, tem que voltar um dia para conhecer e visitar, são essas imagens que a gente está vendo aqui. Isso já é 300 anos depois de Davi, 250 anos depois de Salomão, quando outro rei de Israel, né, nessa época já havia divisão dos reinos entre Judá e Israel, então aqui era o rei de Judá, o rei Ezequias, que vai ser atacado pelos assírios. O ataque acaba não acontecendo, mas ele faz uma grande reforma em Jerusalém para fortalecer a cidade e constrói um aqueduto para levar água, né, por dentro da cidade até uma piscina protegida, um tanque de água protegido, chamado o Aqueduto de Ezequias. Tem meio quilo de água e a gente hoje em dia pode andar dentro desse aqueduto, né? Vocês podem ver esse menino aqui do lado direito, né, da nossa imagem, ele está com os pés na água. As águas, em alguns lugares, chegam até a cintura, mais ou menos. A água não é quente, mas também não é tão gelada assim. A temperatura, aliás, durante todo o ano é a mesma. O problema é quando você sai da água, no inverno faz bastante frio, mas vocês podem andar num aqueduto de, né, 2.700 anos atrás. O que é muito especial? Olhem essa pedra aqui, que vocês estão vendo aqui é uma pedra. Eu não sei quem conhece as letras do hebraico de hoje, mas o hebraico que as letras hebraicas hoje são letras que vieram já do aramaico, vieram depois do famoso exílio da Babilônia. Essas são letras do hebraico arcaico da época do rei Ezequias, e aqui é a placa comemorativa do encontro das duas equipes que cavaram o aqueduto, e quando elas se encontraram, veio uma equipe de um lado, uma equipe do outro. Quando as duas se encontraram, uma grande comemoração. E essa é como os nossos políticos, eu sei que não só no Brasil, em Israel também, quando constroem uma estrada, uma ponte, adoram colocar uma placa. Aqui também o rei Ezequias fez a sua placa, e ela foi encontrada. Ela se encontra hoje em dia não em Jerusalém, se encontra em Istambul, né, porque na época do Império Otomano ela foi encontrada e foi levada para Istambul. Né? Então ela se encontra lá, mas mostrar para vocês que é isso. E aí eu tenho que lembrar a vocês que depois, né, em 586 antes da Era Comum, antes de Cristo, Jerusalém é destruída não pelos assírios, aí vai ser destruída pelos babilônicos. Quem lembra, né, da ópera de Verdi, de Giuseppe Verdi, Nabucco, né? Nabucodonosor II destrói Jerusalém, destrói o grande templo, e somente depois que os babilônicos são conquistados pelos persas, parte, né, do povo judeu volta para Jerusalém e começa a reconstruir a cidade. O que a gente vê aqui agora é justamente Jerusalém já de aproximadamente entre 15 e 20 antes de Cristo, a época herodiana, a época do grande rei Herodes, que, como quem fez o Grand Tour sabe, eu sempre, né, digo que Herodes, da grande parte do meu trabalho, é ele que me oferece, porque ele construiu coisas magníficas por toda a terra de Israel, e muitos dos lugares que nós visitamos, não só em Jerusalém, como Cesareia Marítima, como Massada, são construções da época de Herodes.
na literatura judaica pós destruição do templo, se diz que quem não conheceu Jerusalém nessa época de Herodes não sabe o que é beleza. E eles dizem, 10 medidas de beleza caíram sobre o mundo, 9 em Jerusalém. E as restantes caíram em Porto Alegre, Beto, não tem problema nenhum, tá bom? As belezas que caíram. Mas o que eu acho que é importante aqui é ver, a gente está vendo do lado direito a maquete do Museu de Israel, a grande maquete de Jerusalém, feita por arqueólogos junto com arquitetos, contando a história. Vocês podem ver claramente o Templo de Jerusalém, o segundo grande templo. A gente viu antes, na época de Salomão, o primeiro templo, o segundo templo construído no mesmo lugar, a gente pode ver sobre aquela pedra que a gente encontrou no começo, a pedra fundamental, e do lado esquerdo o Parque Arqueológico Sul, de Jerusalém. O que vocês estão vendo são construções originais da época do segundo templo, que é a época de Jesus. A gente está falando, quando fala da época herodiana, a época do segundo templo, a gente também fala da época de Jesus. E o que vocês estão vendo aqui é uma rua original de 2000 anos atrás, que esta rua, vocês podem ver que tinham lojas. Todas essas entradinhas eram lojas que o peregrino que vinha ao templo aqui comprava o seu sacrifício, o animal que ia sacrificar, trocava o seu dinheiro, fazia câmbio. Quer dizer, tudo isso você pode viver em locos de Jerusalém. As escadarias que subiam para o templo, as escadarias originais que subiam para a região do templo. Agora, em 70 depois de Cristo, depois da Era Comum, o templo é destruído. O segundo grande templo é destruído. O que vocês estão vendo do lado esquerdo, não é de Jerusalém. Aqueles que já fizeram o Grand Tour a Roma, eu tenho certeza que já houve um Grand Tour a Roma, algumas viagens a Roma, né, Beto? O que a gente está vendo aqui é o Arco de Tito. O Arco de Tito que está ali adiante do Coliseu. Tito, o general Tito, filho do imperador Vespasiano, que foi quem destruiu o templo. E esse é o arco comemorando. E vocês podem ver dentro do arco nós temos a imagem dos judeus, onde tem esse risco verde, que depois eu preciso tirar ele. Mas a gente está vendo aqui, justamente os judeus sendo levados como escravos a Roma e carregando nas suas costas a menorá, o candelabro de 7 braços, que depois, claro, desaparece, mas comemorando a destruição de Jerusalém e do Templo de Jerusalém. E do lado direito a gente vê o famoso Muro Ocidental, ou como ele é mais conhecido, o Muro das Lamentações. Durante quase 2000 anos foi esse muro, que era uma parte exterior do complexo do templo, um muro de arrimo, um muro de sustentação de toda a plataforma do templo que Herodes construiu. Ele ficou fora. E aí ele se transformou no lugar mais sagrado dos judeus, justamente por conectar os judeus ao templo, à pedra fundamental, a esse lugar tão central na vida dos judeus. Então aqui a gente vê nesse momento quanto Jerusalém foi fundamental e continua sendo fundamental, na crença judaica, na história judaica, inclusive na esperança judaica, que a gente já vai ver conjuntamente no futuro. Então, aqui a gente termina a ligação do judaísmo com Jerusalém nesse momento. A gente pode ver aqui, vocês podem ver claramente o muro ocidental, o Muro das Lamentações, que vocês podem ver aqui do lado direito em dia de festas, de grandes orações. E lá em cima, do lado esquerdo, vocês podem ver o Domo da Rocha, que é onde estava o templo também. É o mesmo lugar. Então, vocês podem entender que o Muro das Lamentações, na verdade, era uma parte externa da região do templo, porém, como ela ficou fora da terra durante 2000 anos, era um lugar de acesso, os judeus podiam chegar e se conectar ao que era o templo através do Muro das Lamentações. Então, o Muro das Lamentações, na verdade, ele recebe a sua importância por ser um lugar de conexão. E se Jerusalém é o fundamento para os judeus, com certeza também o é para os cristãos. A gente está vendo aqui dois dos lugares mais emblemáticos para os cristãos de todo o mundo quando chegam a Jerusalém. Eu dei o título aqui de Sacrifício e Vida, que é justamente a Via Dolorosa, o caminho da cruz, a Via Crucis. A gente está vendo aqui a estação de número 5, das 14 estações da Via Crucis, que as últimas estações estão justamente aqui do nosso lado direito, que é o Calvário. O que vocês estão vendo é a capela do Calvário, dentro da Igreja do Santo Sepulcro,
né, a gente pode ver, né, as pessoas ali chegando ao lugar onde Jesus foi sacrificado, né, foi crucificado e sacrificado por todos os homens, segundo a crença cristã, quando ele morre na cruz, né, por todos os homens. Aqui a gente pode ver uma aérea, né, da Igreja do Santo Sepulcro. Ela está no coração da cidade antiga de Jerusalém, as duas cúpulas cinzas, né, e suas cruzes de ouro. Aqui vocês podem ver a entrada. A gente está vendo uma construção da época cruzada. A gente está falando do final do século XI, início do século XII, a Igreja do Santo Sepulcro, que pela primeira vez vai ser construída no século IV, ainda pela imperatriz Helena, mãe do imperador Constantino. Mas aqui já é a construção posterior, né? Bastante tempo depois, 700 anos depois, que é a construção dos cruzados. E aqui a gente pode ver dentro da igreja, né, do Santo Sepulcro, muito perto do Calvário, aí está a edícula, essa construção. Dentro dela é o sepulcro, né? E como eu falei, sacrifício e vida, né? Aqui é mais do que um lugar, né, onde os cristãos recordam onde Jesus foi enterrado, como o mosaico armênio mostra aqui a preparação do corpo de Jesus antes de ser enterrado, depois de ser tirado da cruz. Mais do que isso, os cristãos aqui lembram a ressurreição, a vida de Jesus, né? E com certeza essa é a base, o fundamento, né, da crença cristã, né? Tanto a crucificação de Jesus e principalmente, né, a ressurreição de Jesus nesse lugar único, né, para cristãos de todo o mundo. Claro que o sepulcro, o lugar da ressurreição, e o Calvário, o lugar da crucificação, não são os únicos lugares santos para os cristãos em Jerusalém. Em todo Israel nós temos, né, o caminho de Jesus está na terra de Israel. Aqui a gente vê em Jerusalém outros dois lugares emblemáticos. Do lado esquerdo, na minha opinião, uma das obras-primas cruzadas, né? A gente está falando da igreja de Santa Ana, o local que os católicos acreditam ser o local também de nascimento de Maria, mãe de Jesus. E essa construção que vocês veem do lado esquerdo ela praticamente uma construção, ela passou reformas, mas ela quase que intacta, uma construção da época dos cruzados, uma igreja da época dos cruzados. E do lado direito, talvez o segundo lugar mais importante para os cristãos, não só em Jerusalém, mas em todo o mundo, a famosa sala do cenáculo, a sala da Santa Ceia, da Última Ceia, também construção, né, dos cruzados, onde na crença cristã é instituída também a Eucaristia, e também acontece depois o Pentecostes. Então a gente pode ver aqui outros fundamentos, outros, né, bases da crença cristã. E se Jerusalém, né, ela é a base, fundamento para judeus cristãos, ela também o é para os muçulmanos. É verdade, a cidade mais importante para os muçulmanos no mundo não é Jerusalém, é Meca, na Arábia Saudita. E a segunda cidade também não é Jerusalém, ela é Medina, também na Arábia Saudita. Lugares que estão ligados também ao nascimento, né, do profeta Maomé, o profeta do Islã, assim como também a revelação do Corão, né, em Medina, né, que são os lugares centrais. E por que Jerusalém, então, é sagrada para os muçulmanos? E também, na minha visão, ela também ela também representa a base para os muçulmanos. Porque vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, justamente do nosso lado esquerdo, na foto, né, uma cúpula cinza. Essa cúpula cinza é da Mesquita de Eilat. Vocês já vão ter uma imagem onde vocês vão perceber, né? Eu vou mostrar daqui, vocês podem ver novamente a cúpula cinza próxima de nós, né, na foto, e lá na frente dela o Domo da Rocha, a cúpula de ouro, o templo, onde embaixo está a rocha fundamental. Eu volto aqui na foto. Na crença muçulmana, olhem para o lado direito, em cima tem a imagem, é uma imagem colorida, né? Esse ser é chamado El Borak. El Borak significa o raio. O raio, na crença muçulmana, era um animal com corpo de cavalo ou vaca, com o rosto de uma linda mulher, asas de pavão e um rabo de leão. Um rabo de leão. Segundo o Corão, Maomé sai, né, de Meca
e faz a viagem noturna sobre o El Borá, que vai chegar num lugar chamado El-Aqsa, a mesquita de El-Aqsa, a mesquita do extremo. Na crença muçulmana, esse local do nosso lado esquerdo, na foto onde está a cúpula cinza, é reconhecida como a mesquita do extremo. Aqui ele chega, esse lugar ele chega, e aí ele vai caminhar até a pedra fundamental, onde aconteceu tudo aquilo que eu contei para vocês na crença judaica, e de lá ele vai subir ao céu, numa viagem que é de ida e de volta. E quando ele chega ao céu, ele recebe de Alá, de Deus, as 5 leis básicas, do Islã. É a crença no monoteísmo, em um só Deus, é fazer caridade, ir a Meca uma vez na vida fazer o Hajj, respeitar o jejum do Ramadã e o mês do Ramadã e rezar 5 vezes ao dia em direção a Meca. Essa é a base das leis do Islã, as 5 principais leis que na crença muçulmana Maomé sai de Jerusalém, sai do Domo da Rocha para receber elas. Então ele chega a Jerusalém vindo de Meca na mesquita de El-Aqsa, que está aqui na ponta. A gente pode ver do lado direito a parte interna da mesquita de El-Aqsa. Hoje em dia, como eu disse a vocês, infelizmente não podemos visitar, somente muçulmanos podem entrar à mesquita de El-Aqsa, do lado direito. E do lado esquerdo a gente pode ver de forma mais próxima o Domo da Rocha, que hoje em dia é um templo muçulmano, construído no mesmo lugar onde estavam os templos da época do rei Salomão e depois de Herodes, na época de Jesus, é o mesmo local. O que vocês podem ver de muito interessante aqui, como muitos conhecem, nós não vamos ver imagens nem dentro da mesquita, nem fora do templo muçulmano. Escrituras em árabe e também formas geométricas, como a gente pode ver aqui. Voltando a Jerusalém como ponte geográfica, quem passou por aqui? Quem deixou sua marca aqui? Os egípcios, com certeza, deixaram suas marcas aqui. Aqui no meio a gente vê um cara bravo, um senhor bem bravo. Esse é Golias, os filisteus, que foram os grandes inimigos de Israel. Então a gente vê aqui o gigante Golias, que era filisteu e foi vencido por Davi. Nós temos também do nosso lado direito já a imagem que a gente vê dos babilônicos. Do lado esquerdo aqui os persas, a cultura grega, Alexandre o Grande passou por aqui, deixou muitas marcas por aqui durante muito tempo. A cultura grega influenciou essa região e finalmente do lado direito Roma, E nós temos muitas dos parques arqueológicos estão ligados à época romana, apesar que vemos também de épocas mais antigas. Aliás, um dos lugares emblemáticos de Jerusalém é justamente essas escavações arqueológicas que vocês estão vendo no centro da cidade antiga de Jerusalém, que é o Cardo Romano, época do imperador Adriano, 130 depois de Cristo, depois da Era Comum, quando Adriano buscou transformar Jerusalém numa cidade pagã, totalmente pagã, onde não mais seria o centro da crença judia e cristã que já existiam, o islamismo, claro, e ele não só que vai transformar Jerusalém num centro pagão, vai construir templos, vai expulsar os judeus e vai construir templos a Afrodite, a Zeus. Ele também vai chamar Jerusalém de Colônia Aélia Capitolina. Colônia, uma colônia romana. Aélios era o seu sobrenome, então ele vai chamar de Aélia, e Capitolinos, Júpiter do Capitólio, Júpiter Capitolinos. O que vai acontecer é que durante 200 anos as pessoas não vão chamar Jerusalém de Jerusalém. Quase que vão esquecer que Jerusalém se chama Jerusalém e vão chamar ela de Colônia Aélia Capitolina. Até que finalmente, Helena, a imperatriz Helena e o seu filho Constantino, isso provavelmente no final da sua vida, eles aceitam o cristianismo como religião e é claro que Jerusalém não poderia seguir chamando a Aélia Capitolina. Tudo o que aconteceu com Jesus, na crença cristã, aconteceu em Jerusalém, tudo isso tem um simbolismo, um significado, então Jerusalém volta a se chamar Jerusalém e não mais Colônia Aélia Capitolina, que é um nome que poucos lembram. Por falar em Helena, está ela aqui do lado esquerdo, essa imagem contando a história do encontro da cruz, ela que chega aqui do lado direito, a capela da cruz de Santa Helena no Santo Sepulcro, tem a capela da cruz, que é onde na crença cristã, Helena teria encontrado a cruz e aí sobre esse local construída a primeira igreja do Santo Sepulcro.
É claro que aí durante séculos haverá batalhas e lutas aqui. A partir do século VII, os muçulmanos, os árabes muçulmanos conquistam Jerusalém. Jerusalém começa a se tornar também um centro para os muçulmanos. Do lado direito a gente vê as batalhas entre a cruz e a lua, a cruz cristã e a lua muçulmana, os cruzados, os cavaleiros cruzados. Durante 100 anos, Jerusalém foi uma cidade medieval europeia. A Igreja do Santo Sepulcro de hoje, como eu disse a vocês, é a construção dessa época. A época que eu chamei de imperial, né? A época, primeiro, o grande Império Otomano, o Império Turco. Aqui a gente vê um senhor que tem muita influência no que nós vemos em Jerusalém hoje em dia, né? Que é o Sultão Suleimão o Magnífico. Quem esteve em Istambul e conheceu também as suas construções em Istambul, a sua mesquita em Istambul, são coisas magníficas, daí o seu apelido Suleimão o Magnífico, né, que foi um império, né, de 400 anos na terra de Israel e em Jerusalém. E do outro lado, né, o Império Britânico, que ficou pouquinho tempo aqui, né, como 30 anos. A Rainha Elizabeth é só um símbolo aqui, pessoal, ela não era rainha na época, né, do Império, e sim George, né, o seu pai, que era o rei, e aliás tem muitas ruas em Israel que levam seu nome, mas também teve influência. Esses 30 anos influenciaram bastante os britânicos, né, aqui. Falando do sonho do Magnífico, né, a história conta que Suleimão Magnífico, quando e isso historicamente é verdade, o sonho não, mas o sonho é uma lenda, mas Jerusalém estava abandonada e Suleimão, até representando o seu nome, que é Salomão, lembrando o rei Salomão, ele se vê como que obrigado a reformar Jerusalém, a construir novas muralhas para Jerusalém. As muralhas que nós vemos hoje em dia da cidade antiga de Jerusalém, que cercam a cidade antiga de Jerusalém, foram construídas por Suleimão Magnífico, como outras construções que ele faz na cidade, cisternas. Ele realmente é um grande reformador no sentido arquitetônico mesmo de Jerusalém. Além da conta que ele teve um sonho, que se ele não construísse Jerusalém, 4 leões o devorariam, né, vivo. Era um sonho bem, bem aterrorizante. Então ele reconstrói as muralhas de Jerusalém e, em homenagem aos leões, ele faz a porta que está do nosso lado direito, uma das 8 portas da cidade antiga de Jerusalém, a Porta dos Leões, que a gente pode ver, e homenageia os leões lá em cima, do lado esquerdo, do lado direito, fazendo um trabalho, né, na pedra, representando os leões. Então, dessa maneira que o sonho, né, acaba não virando realidade, né, na crença de pelo menos de Suleimão Magnífico. Do lado esquerdo, vocês veem novamente o portão. Na minha gosto não se discute, mas eu acho a porta mais sofisticada, mais bonita da cidade antiga de Jerusalém, que é a famosa Porta de Damasco, né, que liga a cidade antiga com a parte árabe de Jerusalém, como vocês podem ver aqui. Agora, passando para a época britânica, a gente vê já saindo das muralhas da cidade antiga, já as construções no que é chamada Cidade Nova, que, aliás, começou a ser construída só no final do século XIX. Até lá, tudo era dentro das muralhas da cidade. A gente vê 2 prédios emblemáticos da época dos britânicos. Do lado esquerdo, o famoso Hotel King David, até hoje, né, um hotel muito tradicional em Jerusalém. E do lado direito, o famoso edifício da YMCA, que, aliás, um está na frente do outro mesmo, e da YMCA, da Associação Cristã de Moços, um edifício que foi construído pelo mesmo arquiteto que fez o famoso Empire State Building em Nova York, e é um prédio que é um clube, é um centro cultural, é também um hotel, e ele busca trazer na sua arquitetura elementos das 3 religiões monoteístas, né, como a torre de uma mesquita ou de uma igreja. A gente tem cúpulas que lembram sinagogas, tem inscrições em hebraico, em árabe, em latim. Então, realmente um prédio que busca unir essas 3 religiões. Aqui eu, já começando a caminhar para o final da nossa apresentação, eu dei o título aqui de Jeru sem Salem, que significa a cidade de o básico, o fundamento sem a paz, a cidade dividida. Entre 1948, né, que os judeus israelenses lembram como sendo a Guerra da Independência de Israel, depois da saída do mandato britânico, até 1967, a Guerra dos 6 Dias, Jerusalém foi uma cidade dividida
entre Israel e Jordânia. Aqui a gente pode ver imagens dessa cidade dividida, a gente pode ver o prédio da YMCA lá do lado esquerdo, a torre que a gente viu antes, do lado judeu da cidade, e deste lado, né, onde a gente vê as barricadas aqui, era já Jordânia. Uma das histórias mais inusitadas está nessa foto aqui, vocês estão vendo uma freira, né? Ela segura na sua mão, ela está segurando, né? O que ela está segurando? Alguém lembra? Eu acho que eu contei essa história no Grand Tour. Alguém consegue perceber? É difícil ver nessa foto o que ela está segurando, mas o que ela está segurando é dentadura, uma dentadura, né? O que ela está segurando é uma dentadura. E a freira, o nome dela, Maria, e trabalhava num hospital cristão chamado São Luís, que estava do lado de Israel. Um dia foi para a janela desse hospital e dava para a fronteira com a Jordânia, em cima da fronteira com a Jordânia, e ele espirrou. Acho que ela espirrou e a dentadura voou. Só que quando voou pela janela, a dentadura, ela caiu no meio da fronteira entre Israel e Jordânia, na terra de ninguém. Não era descer do prédio, ir lá e pegar a dentadura, tinham franco-atiradores, era perigoso, e finalmente, né, pediram lá do mosteiro, do hospital, para o exército de Israel tomar alguma providência para ajudar a pobre freira Maria, que ficou sem a sua dentadura por algumas horas. E aí Israel falou com a ONU, a gente pode ver no centro da foto, tem um senhor mais alto, com um chapéu assim, um pouco diferente, com uma bandeira branca na mão, uma bandeira de paz. Ele entrou lá dentro para buscar a dentadura da freira Maria. E essas são histórias, essa é uma história inusitada e até engraçada, né, da fronteira, mas era uma fronteira muito dura entre 48 e 67. O Beto vai lembrar, uma senhora até contou para a gente, acho que era a senhora Gladys, que contou que ela esteve em Israel em 1966, e ela não pôde visitar a cidade antiga, né? Era isso? Porque a cidade, quem vinha visitar Israel naquela época não podia ir para a parte oriental. Só a partir da Guerra dos 6 Dias de 67 que isso acontece. Desde 1949, Jerusalém é a capital de Israel. Esse prédio do lado esquerdo que a gente vê é a Knesset, o Parlamento de Israel, o coração da democracia israelense. 120 deputados aí decidem as leis de Israel, escolhem o primeiro-ministro, que é um dos deputados, aliás. Como vocês sabem, devem acompanhar, mesmo que seja por pouco, uma democracia muito efervescente, né? Nesses últimos 1 ano e meio, nós tivemos 3 eleições, mas a Knesset, esse prédio de 1966, aliás, antes da unificação da cidade, mas o parlamento, e do lado direito a famosa menorá, que está diante da Knesset, o símbolo do Estado de Israel, o escudo, junto com a bandeira de Israel que a gente vê tremulando lá em cima do lado esquerdo. Essa é a famosa menorá, candelabro de 7 braços que se encontra diante do parlamento, e ele é um trabalho de um artista plástico chamado Beni Alkan, né? E todo ele conta capítulos da história do povo judeu, desde a época bíblica até a época moderna. Então, é um lugar também muito interessante. Alguém contou, né, acho que a dona Lígia, né, falou sobre a nossa visita ao Yad Vashem, ao Museu do Holocausto, que a gente pode ver o hall dos nomes, né, do lado esquerdo, a parte, né, uma das partes mais fortes da visita ao Museu do Holocausto, que eu acredito que seja, né, um momento da visita a Jerusalém, que seja de nós repensarmos realmente, né, o nosso ser humano e também não sermos indiferentes a o que está acontecendo também hoje em dia em volta de nós. E do lado direito, o famoso Santuário do Livro, onde estão expostos os famosos manuscritos do Mar Morto, as cópias mais antigas da Bíblia, de todos os livros da Bíblia judaica, com exceção, o único livro que não foi encontrado na região do Mar Morto, os manuscritos do Mar Morto, foi o livro de Esther. Todos os outros, não só uma cópia, algumas cópias, né? Na região do Mar Morto foram encontrados mais de 900 fragmentos e alguns até praticamente pergaminhos inteiros, né, que foram encontrados, estão expostos nesse lugar único que é o Santuário do Livro, que está no Museu de Israel. A gente tem que lembrar, né, que em Jerusalém também o shuk, o mercado, é parte da nossa visita. E aqui eu ensino um pouquinho de hebraico para vocês. Kama olé é quanto custa, lo é não. Se o cara botar um preço, vocês têm que conseguir um preço que seja pelo menos 50% do valor que o vendedor passou para vocês. Então,
esse é o shuk da cidade antiga de Jerusalém, da parte árabe de Jerusalém, o mercado árabe, um lugar de negociação. Aqui a gente vê outro shuk, né, o shuk de Mahané Yehudá, da parte ocidental de Jerusalém, da parte judaica da cidade, um shuk com muitas opções gastronômicas. Aliás, eu sou daqueles que acreditam que para conhecer uma cultura, conhecer, né, um lugar, é muito bom entrar nos mercados e fazer uma experiência gastronômica. Aqui eu escrevi para vocês shawarma, que é o famoso, né, a famosa carne de carneiro. Hoje em dia se faz também no Peru. O hummus, né, a pasta de grão de bico. E como aqui vocês podem ver, do lado direito tem o shawarma e do lado esquerdo, alguém sabe o que é? Fácil, hein? Essa é bem fácil. Que sanduíche que é esse? O sanduíche mais popular de Israel. Muito bem, quem respondeu falafel ganhou ponto. Quando vier para Israel, eu convido para um falafel aqui em Israel. E como ninguém é de ferro, tem os doces, né, maravilhosos, né, que seja aqui do lado esquerdo o knafe, né, um doce árabe típico feito com semolina, com mel, com queijo de cabra, e do lado direito tâmaras realmente não secas. É que eu sou fã desse tipo de tâmara, então eu coloquei para vocês aqui as tâmaras. E terminando a nossa apresentação, né, como eu falei para vocês, a apresentação se chama Do Início à Eternidade, e o que a gente está vendo do nosso lado esquerdo é o famoso Monte das Oliveiras, outro lugar emblemático da cidade antiga de Jerusalém, né, que está sobre, né, a cidade antiga de Jerusalém, e o local onde também judeus, também cristãos e também muçulmanos acreditam que por aí, seguindo as escrituras bíblicas, os profetas de Israel, por aí chegará o enviado, o Messias, né, o Mashiach. Claro que na crença cristã Jesus chegou pelo Monte das Oliveiras e existe a interpretação da volta também pelo Monte das Oliveiras. A chegada do Messias representa nas três religiões a plenitude, a paz. Do lado direito a gente pode ver novamente o Domo da Rocha, a cúpula de ouro, né, onde está dentro a pedra fundamental, mas o importante é ver do lado direito, aqui embaixo na muralha, esse portão aqui. A famosa porta, né, da misericórdia, porta dourada, a porta fechada. Das 8 portas de Jerusalém, é a única que se mantém fechada, e a crença, tanto judaica como cristã, como muçulmana, é que ela se abrirá justamente para esse enviado, que vai trazer a paz, vai trazer a plenitude a todos nós. Então, aqui eu encerro, né, a apresentação com Todarabá, né? Muito obrigado. E eu vou botar aqui, só para vocês aqui, já convidar todo mundo, né, Beto, para a apresentação mais tarde. Hoje, mais tarde, tem a apresentação da Groenlândia. Eu vou abrir, eu não sei como você, Beto e Karen querem fazer, mas abrir para perguntas, e depois para quem se comportou bem e ficar até o final, tem uma surpresa, um presente final, muito especial, musical, eu vou dar no final, depois das perguntas. Então, para a gente terminar com chave de ouro. Fala, pessoal, Beto, fala da Groenlândia. Então, antes do André fechar a tela aí, então hoje à noite, às 19 horas, eu apresento a Groenlândia, uma viagem pelo sul da maior ilha do planeta, né, pelos seus fiordes, contando a história dos vikings e peculiaridades desse território autônomo ligado à Dinamarca, né? Então, o povo inuí e uma série de questões ligadas a aquecimento térmico, aquecimento climático do planeta. E então espero vocês às 19 horas na Groenlândia. Então, pode me tirar da tela aí, André, e queria parabenizar o André pela essa capacidade de síntese, de contar a história de 3.000 anos de Jerusalém em 1 hora, né? E sempre com a tua didática, né? Para quem não... Eu acabei não apresentando formalmente o André. O André nasceu no Brasil, onde viveu até os 19 anos, e daí ele fez Aliá, ou seja, foi morar em Israel, onde estudou geografia e história, e se dedica a multiplicar essas informações junto aos visitantes. A Lídia Carvalho está aí. Oi, Lídia, tudo bom? Tá. E então agora a gente
devolvo o André para fazer alguns comentários final e a gente abre para perguntas. André? Só quero falar um comentário que acho que é muito importante. O Beto fez essa síntese da minha, né, da minha biografia. E a coisa mais importante, e não é que eu nasci em São Paulo e que eu cresci em São Paulo, mas é que antes de morar em Israel, quando a gente vem morar em Israel, a gente diz que a gente faz aliyah. Aliyah em hebraico significa subida, né? Porque na crença judaica é uma subida espiritual. Mas entre São Paulo, que é onde eu cresci, né, e vir morar em Israel, eu já tinha feito uma subida, né, Beto? Eu morei 2 anos em Porto Alegre, né? Lembrar que eu morei, então, quer dizer, isso tem que ser lembrado, que eu tenho essa experiência gaúcha na minha vida, que realmente foram momentos muito especiais. Eu não estou falando isso da boca para fora. Tenho um carinho muito grande, né, por Porto Alegre. 17 aos 19 anos, é isso? Não, um pouquinho dos 17,5 aos 19, isso. 1 ano, quase 2 anos eu vivi aí. Isso. Mas a tua formação foi já em Israel, né? A formação eu comecei a estudar no Brasil em comunicação, mas eu não terminei. Minha formação acadêmica em História e Geografia foi toda feita em Israel. Então, Calacum, com a sua pergunta, por favor. Bom, em primeiro lugar, meus cumprimentos. Foi uma palestra rica em cultura, de uma centro, vamos dizer, do mundo, um umbigo do mundo, onde realmente a história dessas 3 grandes religiões surgiu, né? Bom, passado esse período todo, a gente sabe que nesse conflito entre Israel e os árabes, né, os palestinos, essa região ficou num estado de uma guerra e uma dificuldade muito grande. Eu li um livro chamado Ó Jerusalém, escrito por Dominique Lapierre e Larry Collins. É um livro, eu li o original escrito em francês, e uma coisa que eu me lembro que eu nunca consegui entender antes de viajar a Israel era que nessa guerra a dificuldade para se transitar entre Jerusalém e Tel Aviv era, além de difícil, significava sofrer enorme risco pelos ataques que haviam. Essa distância entre Jerusalém e Tel Aviv, tu pode me repetir quantos quilômetros tem? A gente está falando de algo próximo entre 45 e 50 quilômetros, isso é tudo. Certo. O que mais me impressionou também, entre outras coisas do aspecto histórico, quando nós viajamos de Jerusalém para Tel Aviv, foi uma estrada fantástica, pista dupla e muros imensos de um lado e de outro, com assim uma constante pontos que ficam todo o tempo monitorando essa região nesse período, esse enorme espaço de quase 55 quilômetros, mostrando assim o que Israel teve que fazer para tentar se proteger, né? E que isso significa muito dinheiro, significa um planejamento extraordinário e, acima de tudo, mostra o desenvolvimento do país para conseguir isso tudo, porque não é uma coisa tão simples. Então, e isso é muito bem descrito nesse livro. Esse livro é fantástico porque ele mostra
todos os períodos nebulosos que houveram nesse enfrentamento. E para entender isso, tu olhava no mapa, não conseguia entender. Somente indo lá, passando pelo local, que dá a visão exata do que foi essa dificuldade nesse período. Eu achei assim, a gente viaja por vários locais do mundo, mas realmente Israel sempre foi uma curiosidade muito grande para mim, exatamente por essa questão da riqueza histórica que aí existe. E tu, uma vez, dissesse ainda que há muita coisa ainda a ser descrita, porque estão sendo feitos trabalhos por grupos de pesquisa, porque no subsolo ainda existe muita coisa a ser descoberta. Eu acho que muito obrigado pelos comentários e, né, por essa, vamos dizer assim, pela tua experiência, né, nesse encontro com Israel, com o terreno, depois de ter lido o livro Ó Jerusalém, que realmente é um livro que eu também recomendo. Existem alguns livros que depois Karen e Beto eu mando para vocês também, eu acho que para o pessoal, quem quiser se aprofundar mais. Eu digo que duas coisas, né? Primeiro eu, como ser guia em Israel, não é tão difícil assim. Eu acho que não falta do que falar e do que contar, como vocês perceberam. A gente falou um pouco, né, da história, da ligação religiosa, mas como o seu Carlos colocou, a gente pode falar do conflito, a gente pode falar de atualidades, pode falar de tecnologia. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu sempre digo que Israel a gente tem duas vamos dizer, definições que eu gosto muito de trazer para os meus grupos, que é um país de diversidade, de complexidade, né? Então, assim, acho que a gente encontra com uma riqueza muito grande e a gente tem que ver as coisas não pode ver as coisas de maneira rasa, nem em termos arqueológicos, porque a gente tem que buscar lá embaixo profundamente, mas também quando a gente fala, por exemplo, do conflito israelense-árabe, é algo muito complexo, né? Algo que tem desde a guerra de 48 e anteriormente também, existem suas complexidades. Nos dias de hoje existem, né, muitas complexidades, né? Dois povos aqui e tem momentos de muita esperança, de construção conjunta, de cooperação, e tem momentos, como vocês sabem, de muita tensão, muitas dificuldades, muitas sensibilidades. Duas tragédias, até a gente pode dizer assim, né? Dois povos buscando o seu espaço, construir as suas vidas e realmente duas tragédias que se encontram. E então, por isso eu digo, claro que aqui a gente precisaria uma apresentação inteira, né, para falar sobre o conflito árabe-israelense, mas sem dúvida nenhuma, quando alguém visita Israel, não se pode falar de Israel sem falar desse conflito, né? Eu, pelo menos, como vocês, quem me conheceu sabe, busco, como eu disse, trazer essa complexidade. Não é que existe um lado bom e um lado mau, né? E não é um lado que busca a paz e outro que não busca. Eu acho que as coisas têm que ser vistas de uma maneira mais complexa. Livros como Ó Jerusalém ajudam também a ver dessa maneira. Obrigado. Valeu. Eu que agradeço. André, tem uma pergunta aqui da Silvia Galan, que esteve conosco no Grand Tour. Ela gostaria de saber como está a situação do corona em Israel. Olá, Silvia. A situação do corona em Israel, né? Nós, depois de 2 meses de quarentena, né? Nós ficamos até, inclusive, um pouquinho mais de 2 meses de quarentena. Nós agora vai fazer como 2 semanas. Estamos de forma gradual, né, voltando a, vamos chamar, normalidade entre aspas, porque claro que, por exemplo, as crianças voltaram às escolas, né? Então existem, primeiro, claro, restrições como os cuidados de higiene que as crianças devem tomar, máscaras, né? Devem entrar na escola com máscaras.
todos os dias as crianças devem chegar com autorização dos pais que elas não tiveram febre, não estão resfriadas, e então tudo isso está se cuidando, e no momento do recreio, por exemplo, as crianças estão sendo elas são cuidadas em grupos menores nas suas classes, né, de aula. Então, tudo isso é cuidado. Então, isso é uma volta à normalidade, quer dizer, eles estão estudando normalmente, porém com esses cuidados todos. Também, em termos de trabalho, né, as pessoas estão retornando ao seu trabalho, né? Claro que existem as exceções, como a área do turismo, que é algo muito mais complexo. O turismo interno em Israel já está voltando ao normal. Eu, inclusive, até contei para o Beto, esse fim de semana mesmo eu saí para um camping com os meus filhos, né? E fizemos um passeio no deserto, né? E, então, as coisas estão voltando, claro, com todo o cuidado. Por exemplo, no camping, deram para nós, para a família, eu acho que isso é uma coisa legal de contar, né? Como que fizeram no camping. A gente chegou, a gente fez lá o nosso espaço, separado de outras famílias, e falaram para a gente, olha, ali são os banheiros e o box de vocês para tomar banho e para fazer as necessidades é um número tal. Só vocês podem usar esse box. Então, é algo interessante, né? Quer dizer, estão se buscando instrumentos de se cuidar, quer dizer, voltar à normalidade. Existem, além, o que ainda não voltou à normalidade, a questão do aeroporto, dos voos. Existem voos que não fecharam. Por exemplo, os voos entre Israel e Estados Unidos seguiram, né, durante todo esse período, inclusive voos também para a Turquia, menos voos, mas conseguiam voos. Mas a maioria dos voos, claro, foram cortados, e os turistas que chegavam aqui, não chegaram, claro, eram colocados diretamente em quarentena. Então, ninguém chegou nessa época a Israel, mas o que está se falando agora, já nesse momento, é o que eles estão chamando de bolha, né? Então, por exemplo, Israel, Grécia e Chipre estão criando uma bolha. Quer dizer, quem é da Grécia vai poder vir para Israel, quem é de Israel vai poder ir para a Grécia, né? Quer dizer, eles estão criando como que espaços de segurança entre 2, 3 países. Então, já é algo que nos dá, né, um otimismo a todos nós, né? A nós e a vocês também, né? É isso. Então, é isso. Apesar que Israel, nesse momento, está num momento de muita sensibilidade, estão surgindo agora justamente novos casos, então, tudo isso está ainda num momento de... É como que a gente saiu da quarentena para uma experiência, a gente espera que não tenha que voltar para a quarentena. Tá bom? O Sérgio quer fazer uma pergunta, mas isso. André, boa tarde. Eu e minha esposa, é uma pergunta. Eu e minha esposa, nós estávamos indo em março para Israel. Com a pandemia, não foi mais possível. A minha pergunta, qual é a expectativa que se tem para outubro de nós, brasileiros, podermos ir novamente em visita a Israel? Eu acredito, do lado de Israel, falando do lado de Israel, eu acho que outubro já é bem possível que já vai haver uma normalização e a entrada poderá acontecer. Claro que eu acompanho e sei que vocês estão vivendo um momento sensível no Brasil, então a pergunta realmente é como as coisas vão se desenvolver no Brasil. Em relação à pandemia, eu estou falando, tá, pessoal? Não estou entrando aqui em pandemia, não temas políticos. Eu estou falando de pandemia. Eu sei que nesse momento está tudo misturado, mas estou falando da pandemia. Então, em relação a isso, eu acredito que outubro já vai ser a data que vai começar. Agora, o que eu falo para muitas das pessoas que estão, inclusive, em contato, é isso. É um momento que todos nós devemos esperar mais um pouco. Eu acho que dar uma data limite para tomar a decisão final, mas eu acredito que em outubro as coisas já vão estar praticamente normalizadas. Okay. Obrigado. É um prazer. Mais perguntas? Mais dúvidas? Eles querem a surpresa, Beto, pelo jeito. Ninguém quer fazer pergunta mais. Vamos ver se ninguém... Eloá não tem nenhuma pergunta. Eloá também viajou contigo, junto com o Tiago, está aí no grupo. Olá, Eloá.
no chat tem alguma pergunta, Karen? Deixa eu ver aqui. Não, já vimos aqui, já foram respondidas. Tá? Ótimo. Então, o que eu acho que talvez pudesse ser interessante para o pessoal, né, que sempre se fala em Israel, né, pelo menos os 2 pontos principais, Tel Aviv e Jerusalém. Tu pode fazer um paralelo entre essas 2 cidades? Porque tu estás bem no meio entre as 2, né, André? Bem no meio, bem no meio. Como eu disse para vocês, né, diversidade e complexidade são sinônimos de Israel, né? E quando a gente fala de Jerusalém e Tel Aviv, é isso. Cidades que estão um pouquinho mais de 45 quilômetros uma da outra, sem trânsito, né? Isso acontece às vezes. A gente está falando de 45 minutos de viagem, mas em termos de formas de ver o mundo, são 2 cidades completamente diferentes. Tel Aviv é uma cidade nova historicamente, né? Foi criada em 1909, né? Em 1909, representando inclusive a nova visão judaica sionista. A construção não é só de um novo Estado judeu, né? Uma nova soberania judaica, mas até um novo modelo de ser judeu, né? Não religioso, secular, um judeu ligado à cultura ocidental, e isso é o que essa cidade vai refletir durante toda a sua história, né? E se a gente falar isso, a gente pode ver isso, por exemplo, na questão de arquitetura, né? Então a gente tem, para quem não sabe, Tel Aviv, ela é um patrimônio da humanidade por causa da arquitetura Bauhaus, né? Um grande centro, né, de arquitetura Bauhaus, inclusive com adaptações locais, né, israelenses, quer dizer, algo único. Desculpa, estou falando de Tel Aviv. Tel Aviv, desde o princípio, também o centro econômico do país, a sede dos bancos, a Bolsa de Valores, desde dos anos 50, quando o Estado é criado, ela está em Tel Aviv. Centro cultural, né, as grandes companhias de teatro estão em Tel Aviv, a famosa Filarmônica de Israel, o seu centro está em Tel Aviv. Aliás, eu falo para todos aqueles que querem visitar Israel, por exemplo, muito legal olhar isso quando tem apresentações da Filarmônica, e incluir isso na visita é um ganho muito grande numa visita a Israel. Então, né, quem pode fazer isso vale a pena. Então, isso é Tel Aviv, né? Tel Aviv é uma cidade também, vocês sabem, em termos um pensamento liberal, estou falando não só em termos relação à questão econômica, estou falando liberalismo, por exemplo, uma cidade onde existe uma liberdade também na forma de se vestir, podemos chamar assim, né? Uma forma muito mais aberta de se vestir. A questão também da homossexualidade é muito mais aceita em Tel Aviv, né? Diferente de Jerusalém. E Jerusalém é o contrário de tudo isso, né? Uma cidade conservadora de 3.000 anos de história, uma cidade conservadora, religiosa, né? Onde existem muito mais muros separando as pessoas, né? Não só o muro físico da cidade antiga de Jerusalém, mas existe aqui toda uma complexidade, né? Uma cidade como eu disse, conservadora nesse sentido. Então, você tem, por exemplo, você percebe isso andando pelas ruas de Jerusalém, na arquitetura, na vestimenta das pessoas, mesmo quem não é religioso, tem uma cultura diferente. Claro, também tem as diferenças ligadas até à questão do clima e do espaço, né? Tel Aviv é uma cidade de praia, né? Uma cidade que está na frente do mar. Jerusalém é uma cidade na montanha, né? 800 metros acima do nível do mar. Então, a gente tem toda né, essas, vamos dizer, essas diferenças, né? E, ao mesmo tempo, que é muito interessante, é que a gente está falando de, dentro de Jerusalém, você vai encontrar também Tel Aviv, significa você vai encontrar elementos de Tel Aviv, ilhas como Tel Aviv dentro de Jerusalém, assim como em Tel Aviv você vai encontrar ilhas como Jerusalém. Quer dizer, elas representam muito mais somente do que cidades em termos geográficos, e sim representam também, como eu expliquei aqui para vocês, um modo de pensar, um modo de viver. É o que essas 2 cidades
representam, e eu acho que é muito interessante fazer essa pergunta do Beto. Ela tem algo muito, eu acho que até que incentiva realmente as pessoas assim darem espaço para fazerem essa comparação entre as duas cidades, para conhecer as duas cidades, porque justamente essa comparação faz com que a gente possa conhecer melhor o que cada uma delas significa, simboliza e funciona. É isso. Obrigado. Lídia Carvalho, tens uma pergunta a fazer? Não estamos ouvindo. Dona Raquel, queres aproveitar para fazer alguma pergunta? Lídia tem que abrir o microfone, eu acho que ela... Deu? Agora dá? Não? Agora deu. Agora deu. Esse, finalmente, depois de tantas eleições, ao gabinete, afinal. Lídia, repete a tua pergunta que saiu truncada. Eu gostaria de saber do André se depois de tantas eleições que tiveram que fazer em Israel, se conseguiram montar o tal gabinete conciliador entre os partidos mais à direita e menos à direita. Uau! Perguntar nesse momento sobre questões políticas em Israel. Eu sei que vocês ainda, eu não estou reclamando, só estou falando que é isso. É mais a gente tem que marcar mais um encontro para falar sobre se a gente fala de complexidade. Parou. Até travou, André. Congelou. Falou de política, travou. Falou de política, congelou. Congelou. Ixi, acho que eu fiz a pergunta que não devia, hein? Censura do Zoom. Vamos ver se o André volta aí. Vou te ligar daqui 5 minutos, tá? Foi muito interessante a pergunta da Lídia, né? Porque nós estivemos em Israel o ano passado durante vésperas, né? Ou durante uma das eleições, né? Então a gente acompanhou ao longo deste André ano. já está entrando aí de novo. A gente acompanhou mais próximo, né? Em função principalmente de todo a visão que o André compartilhava conosco, das diferentes componentes, né? Dos diferentes players na política israelense, né? E de como eles tinham que conciliar, né, os diferentes grupos, né? Então, André, pode responder aí. Já tá quando cortou ainda escutei vocês falando um pouquinho, mas justo hoje em Israel o governo, né, que é o governo que se formou, esse governo de coalizão nacional, que na verdade é um governo eles chamaram de emergência por causa do corona, eles colocaram o corona como sendo motivo, mas acabou sim havendo aí uma fusão, apesar que essa fusão levou a quebras, né, do partido que seria o partido de oposição, que seria o grande partido que competiu com o partido de Benjamin Netanyahu, que é o governo. Aí houve uma quebra, né, houve um rompimento dentro desse partido para poder uma parte do partido chamado azul e branco, né, o centrão aqui de Israel, de se juntar à centro-direita e à direita para criar o governo. Só que, no final, se formou esse governo. É um governo que, para se formar, eles tiveram que escrever uma bíblia, praticamente, de
para cada um cuidar do outro e não tirar o poder do outro. Benjamin Netanyahu vai ser durante 1 ano e acho que 8 meses primeiro-ministro, depois Benny Gantz, né, o outro Benny, vai ser o primeiro-ministro. Enquanto isso, Benjamin Netanyahu continua sendo, né, está nos tribunais, né, respondendo a indiciamento, né, por 3 crimes de corrupção. Ele tá nisso. Então, existe aqui uma complexidade, quer dizer, as coisas estão acontecendo, existe um governo que a gente por enquanto não é que vai ter outras eleições, mas não se dá para saber o que vai acontecer daqui a 1 ano e 8 meses, quando o Benjamin Netanyahu tiver que deixar o governo, apesar que seria muito feio ele não passar o governo para aquele que ele fez o acordo, que é o Benny Gantz. E mais que eu posso contar para vocês? A gente tem um tema agora político muito forte, que é essa questão também da anexação da região do Vale do Jordão, né, que é uma região em disputa com a autoridade palestina. Então, isso também é um tema sensível nesse momento em Israel. E eu estava brincando que vocês, justo quando eu fui falar sobre política, então cortou, né, que hoje esse governo de Israel decidiu era para levar para uma votação no parlamento que permitisse que o serviço secreto, o serviço de segurança interno de Israel, né, que seria o FBI de Israel, pudesse, pela questão do corona, seguir, né, os cidadãos de Israel para saber por onde eles estiveram, que eles passaram, até para ver a questão de não que a doença, né, a pandemia não se espalhe e eles tivesse essa informação através dos celulares e tudo mais. Só que aí o governo acabou decidindo que não vão dar esse direito para o Serviço de Segurança Interno seguir as pessoas através dos seus celulares. Então, não sei se foram eles que me cortaram na hora que eu ia dar uma resposta sobre política, mas o governo decidiu que isso não pode ser feito. Mas é isso, nós estamos num momento, sim, de sensibilidade. A grande questão também em Israel nesse momento, como vocês, isso é o mundo todo, é a questão econômica também. Não é só o combate à pandemia, mas realmente nós temos um salto no número de desempregados em Israel muito grande. Claro que nós temos um país mais estruturado em termos, né, de assistência social e tudo mais, então salário-desemprego, né, existe toda uma estrutura que está, de certa maneira, dando respostas, não para todo mundo. Mas esse é o grande tema agora em Israel, vai ser a questão também econômica, né? Como a gente vai sair dessa crise econômica, né, para voltar a fazer o país seguir adiante. É isso. André, uma questão, né, que está ligada a isso, né, da resiliência, né, que o povo judeu teve ao longo da sua história e da criatividade que o empreendedorismo que Israel e Tel Aviv desempenhou nas últimas décadas, né? Que a gente imagina que vai conseguir sair ou dar algumas respostas melhores que outras regiões do mundo, né? Isso tu acha que é uma visão muito otimista e de imagens, né? Ou tu acha que sim, a questão da do empreendedorismo pode fazer diferença nessa retomada de Israel? Eu dividiria a resposta em 2 partes. Eu acho que em termos médicos, tecnológicos, eu não tenho dúvida nenhuma que haverá um aprendizado. Israel acho que já está aprendendo e isso eu acho que Israel também está aprendendo através de outros casos no mundo e recebendo também informação de outros lugares do mundo. E essa resiliência, eu acho que sim, ela existe e ela vai ter um impacto no futuro, como a gente vai tratar também, né, de questões na área da medicina e também na questão de higiene e tudo mais. Eu acho que isso eu não tenho dúvida. Em termos sociais, mas aí eu já estou falando uma questão mesmo de valores sociais, é uma coisa que não só, também depende, claro, das lideranças políticas, mas não só, aí eu já vou dar uma resposta minha, pessoal, né? Eu acho que, infelizmente, quer dizer, eu acho que a gente está aqui num grupo de pessoas muito do bem, né, Beto? Vocês juntam pessoas do bem, eu sei disso.
Mas aí eu já tenho medo, não é medo, mas eu não sou tão otimista, né, que nós, seres humanos, vamos aprender a sair dessa, né, sabendo que se a gente não cuidar, não ajudar aquele que está do nosso lado, aquilo pode voltar como um bumerangue para a gente. Eu ainda acho que, infelizmente, né, muitos de nós vai continuar pensando como um amigo meu diz, a ideologia maior do mundo é o umbiguismo, né, pensar no seu umbigo. E em Israel não vai ser diferente. Eu acho que isso é uma questão. Mas isso outra vez, eu espero estar errado. Né? Eu estou dividindo com vocês um pensamento muito pessoal, né? Então, assim, acho que a resiliência aqui vai vir, sim, da questão, sim, tecnologicamente, a gente vai ter novos instrumentos para que as pessoas possam viver de maneira mais saudável, mais equilibrada. Em termos de valores, eu acho que a gente ainda vai ter que aprender muito, né? Para que seja melhor. Obrigado, André. Prazer. Gente, já são 11 da noite em Jerusalém. A gente vai deixar o André descansar. Os filhos já devem estar dormindo. Mas, se alguém tiver mais alguma pergunta, aproveitem que é a última. Pelo jeito não. Então, André, eu agradeço muito. Essa apresentação vai ficar gravada. A gente está tem um brinde, né? Não esquece que tem um brinde de saída. Então, antes do brinde, estão só fazendo os fechamentos aqui. Né? Então, vai ser gravado e a gente envia o link da gravação no YouTube para vocês, para quem entrou mais tarde ou quem achou interessante queira compartilhar com outras pessoas, né? Queria convidar vocês para o 1º de julho a gente fazer o terceiro drive-thru solidário, que é, para quem não conhece, uma vez por mês a gente faz ações solidárias para ajudar comunidades vulneráveis. A gente ajudou os indígenas caigangues, nigerianos, angolanos, várias instituições ligadas com crianças e famílias carentes, o Rango do Bem, e em julho, 1º de julho, vai ser voltado à manutenção desses auxílios e mais a comunidade venezuelana. Então, muito bem-vindos. As nossas lives, as minhas, toda segunda-feira, às 19 horas, no site do triptravel.com.br, vocês podem se inscrever e também comunicar, né, que o ASTB Trip Travel está utilizando toda a sua expertise de viagens e experiências pelo mundo, desenvolvendo programas locais aqui no Rio Grande do Sul, descobrindo vários hotéis boutiques super bacanas para vocês. Né? Então, que nem o André foi no final de semana fazer um acampamento com os filhos, né? A primeira oportunidade, quando vocês começarem a pensar em sair de Porto Alegre para lugares próximos, a gente está com várias opções de hotel fazenda, lugares onde são mais menores e mais cuidados, né, para a pandemia. Boa tarde a todos e muito obrigado. Logo. Obrigada, Andréa. Obrigada, adorei. Muito obrigado. Obrigada, André. Muito bom te reencontrar. Valeu. Muito bom.